Nasci no dia 6 de julho de 1934. Daí, o nome dos meus pais é Cândido Estocco Sobrinho, o meu pai, e Maria Maneira Estocco. O meu pai era carpinteiro, ele trabalhava carpinteiro. E daí os irmãos dele, é uma barbaridade, acho que era 18. É que era o tio Fidelis, o tio Santo, o meu pai, o tio Momi, que morreu esses dias, o tio Antônio. Daí as mulheres, tem uma, duas, três lá no Rio do Couro. E depois ele casou novamente com a irmã da minha mãe, o meu nono. Ele ficou viúvo e ficou com todas essas crianças. Daí ele teve que se obrigar de casar, porque ele não tinha como cuidar, né? Daí veio mais uns 14, sei lá quanto, era um monte. Eu tinha 2 irmãos, Antônio Carlos Estocco e a Enedir Terezinha Estocco Zanetti. Eu vivi sempre nesse mesmo lugar, sempre. Então, uma vez eu morava, era mais ali, depois foi feita a casa aqui, depois fiz a casa lá, agora só não é a minha, faz 30 anos. E era assim. Ali atrás era um banhadão, que não tinha nada, só mato, tudo. É bem diferente de quando eu era criança. Mudou, tudo muda, né? Tudo muda. O meu irmão ele trabalhava com o Henrique Antunes, daí ele ia estudar em Curitiba, de tarde, e de manhã ele voltava e ia trabalhar com ele. Daí ele foi passando até que ele se formou advogado, né? Daí ele começou a trabalhar para isso, aquilo, até que ele passou com a Receita Federal, daí ele ficou trabalhando com ela, até se aposentar. Eu gostava muito de brincar. Como não tinha carro aqui em Campo Largo, né? A rua era só alguma carroça que passava. Daí nós fazíamos tudo que era malandragem de brincadeira, disso, daquilo. Daí ali tinha a serraria do Pianaro, daí tinha uma serragem, não sei se você lembra, aquela serragem. Daí nós ia fazer toca. E daí punha pauzinho assim, daí punha folha e cobria com a serragem. Mas ele subia no poste. E até que um dia pegou daqui a perna, ainda apanhei do meu de tanto malandragem que a gente fazia. Mas era bom. E daí ia brincar com aquelas varinhas, fazer aquelas casinhas, jogar bolinha, caracol, todas essas coisas aí. E meu pai fazia biblioquê esse. Então eu odiava-lo, aquele que daí jogava lá em cima. E daí o que mais que ele fazia? Ele fazia coisa, daí eu odiava-lo, né? Daí o meu pai fazia, e os domingos eu ficava vendendo lá na janela, com uma cesta assim, ficava vendendo na janela lá, enquanto eu não terminava, não sossegava, e vendia, sabe? Era bem baratinho. Biblioquê, né? Biblioquê da bola, que era perigosa porque batia aqui. Fazia todas essas malandragens. E daí jogava bola, futebol, junto lá com os piá,
o meu pai sempre junto. Eu tenho saudades do meu pai. Eu andava por tudo com ele, sabe? E assim a minha mãe, coitada, ficava fazendo as coisas, né? E nós fazendo bagunça. A gente entrava aqui na 15. Aí, então, eu tinha, 6 anos. E resolvi me matricular. E fui lá, a professora perguntou, eu dei o meu nome, Nina Stocco. E daí ela disse, então tá muito bem, tá matriculada. Daí você tem que trazer o registro, né? Daí que ela foi ver que o meu nome era Adriana. Então, daí quando eu cheguei, a sala da frente, do lado de lá, era o jardim da infância. E daí ela disse que ia me mostrar aonde que eu ia ficar, com 6 anos. Daí quando eu cheguei na porta, que eu vi aquelas mesinhas, com aqueles brinquedinhos, e com todas aquelas coisas, de querer me deixar. Eles diziam, agora você tem que ir embora, que está na hora. Daí eu dizia, já vou, eu gostei, e não queria vir embora. E queria ir toda hora lá, sabe? Assim, fiquei uma porção de tempo, depois, ainda mais, era 4 cadeirinhas, e uma mesinha, e os brinquedinhos ali. Nossa, eu ficava louca, né? Daí a professora foi explicando para mim, depois eu fiz minha matrícula e tudo, daí comecei a fazer primeira série, segunda série, terceira, né? Eu nunca falhei nenhum ano, nunca repeti nada, sabe? Eu gostava dos meus professores, tudo, e para mim era louco de bom. E até hoje eu me lembro da fisionomia das minhas professoras, sabe? O nome delas, tudo. Eu tenho umas saudades dessas. O nome dela, a primeira era a mãe da Geônides Ramina, sabe? Era o primeiro ano. O segundo ano era Maria de Lourdes Settenberger, de Curitiba. Daí no terceiro ano era Maria Rosa Santana. Daí também a dona Tica e a dona Tila, quando precisava, sabe? Também elas cuidavam. E daí no quarto ano era Heloína de Macedo. Morava na Trajano Reis, em Curitiba. Sabia tudo. Hoje que eu estou caducando. E daí fazia tudo isso aí. Daí então comecei, né, a fazer as séries lá, tudo direitinho, bonitinho, e aprender aquele coisa bonita, aquele mapa assim, né, um livrão grande. Eu lembro daquilo. Quanta coisa, meu Deus, que era tão bonito. E eu gostava. Eu ia até de manhã, se desse para mim, ia de tarde. Eu gostava. E daí, graças a Deus, nunca como é que eu digo? Como é que eu vou dizer assim? Nunca faltei nada, não me atrasei nada em coisa, fui direto. E daí eu me formei em 1944, né? Então ele tinha coisa lá, nós ia olhar, dizia assim, Ático, Ivanovski, né? Tinta Tucana, Ivanovski, 4º ano. E nós fazer caçoada, mas coitado do Ático. Então daí nós começamos lá a fazer
fazer a aula de admissão, né? Ficamos lá, acho que uns 3 ou 4 meses. Terminamos, daí nós passamos, depois já viemos, aqui eles estavam fazendo o ginásio ainda. E daí nós fomos a primeira sala de primeiro ano, nós que começamos. Então, daí já tinha uma turma que era antes, que tinha feito em Curitiba, né? Daí eles eram na frente. E eu sei dizer que daí fomos indo. Tinha os professores, nossa, seu Tito, meu Deus, olha, ele me levava aqui, porque eu fazia bem de direito as coisas. E eu sei dizer que eu sei até os números, os alunos, quase todos morreram. É dia 14 de julho de 1952. Daí eu casei em 54. Pois é. E daí dali eu trabalhei, você veja, de 52 até 31 de dezembro do ano passado. Que ano? No ano passado, não. É mais atrás. Não é no ano passado. Não, no outro ano já estamos nisso. E fez agora em janeiro, 31 de dezembro, fez. Nós fazíamos assim, estava fazendo compra, se encontrava, daí ele falou, olha, eu ganhei a eleição. Eu disse, parabéns. Daí ele disse, você vai trabalhar comigo? Eu digo, depende, né? Daí ele me levou até fazer uma janta para mim, na casa dele. Daí eu com o Henrique fomos na janta. E o Bimbo não queria que eu fosse mais, porque nós tinha padaria, tudo, né? Daí eu fui lá no final de contas, fui no tal de churrasqueira lá, e eu sei dizer que ele disse, então vamos ver, tal dia você chega lá. Daí ele não falou mais, ficou uma porção de dias, de repente ele mandou alguém me chamar para mim ir lá de volta. Daí eu fiquei até o 31 de janeiro. No meu tempo lá na prefeitura, eu gostava quando vinha uma máquina nova, que começou elétrica, eu sempre gostei de ficar olhando, ele dizia, então a senhora vai experimentar. Eu ficava toda cheia, porque ficava muito alegre e ganhava aquela máquina. A primeira era azul, ela está em cima do cofre lá na prefeitura, e daí diz que o Silvio, quando eles mexem lá, eles dizem, não mexa nessa máquina que é da dona Adria. Você precisa dizer isso. O Silvio também, ele me levava aqui porque ele aprendeu comigo as coisas, né? Quantos lá? O prefeito veio esses dias aqui me visitar e me falar, e na coisa lá na coisa, quando ele começa a me caducar um pouco, quando começou a ele falar da eleição, ele disse assim, quando eu fui trabalhar na prefeitura,
Foi com a dona Ádia que eu comecei. Mas tem tanto mocinho que trabalhou comigo lá. Nossa Senhora! Eles gostavam. Eu preferia piá do que menina. Menina ficava só se pintando. E os piá não, sabe? Eu gostava de ficar com eles. Eu já tinha meus piá, tinha mais, sabe? Eu gostava. Pois é. E daí agora eu esqueci o que você falou. O que a senhora fazia na prefeitura? Ah, Eu trabalhava como assessora, pode falar. Assessoria. eu trabalhava na secretaria da prefeitura com o seu João Kister. Daí eu vou te contar como é que eu aprendi a fazer a datilografia, que eu não sabia. Então, era assim. Como é que era? Eu vou te dizer então. Eu não sabia fazer datilografia. Daí o seu João disse, mas daí aqui nós precisamos de um datilógrafo. Daí ele disse, então você vai fazendo aqui enquanto eu saio lá para cá, fica treinando. Mas, de saber, eu não sabia nada, né? Não sabia nada. Daí eu resolvi, ele me deu coisa assim. Ele me deu uma frase que eu ia aprender, ia pegar todas as letras. Daí eu peguei, eu disse, agora eu estou frita. Daí ele falou assim, a senhora então põe os dedos aqui, faz assim, como é que é? Faz assim, assim e assim, sabe? É fazer assim, não é para fazer assim, era só assim. Ai meu Deus, ele ia no correio, que era lá no Banco do Estado, demorava um pouco, mas ele dizia, aprendeu? Eu dizia, não aprendi ainda, né? Então era assim, ele me deu as letras para mim ver e a frase, daí eu li. Então dizia assim, o magro faquir explicou ao Janizarro o estilo bizarro do velho quiosque. Pegava todas as letras do alfabeto. E daí com aquilo eu comecei a trabalhar. E daí depois eu fui com a dona Ida Malinowski também aprender. E daí aprendi. Daí eu e a Enir, que são as datilografadas de 10 dedos. E os outros tudo assim. E nós era